Segundo dados do IBGE, desde 2017 o número de desempregados começou a cair no Brasil. Mas esses números ainda são muito altos. No Maranhão, por exemplo, 2018 fechou com 377 mil desempregados. No início deste ano, em 2019, esse número continuou alto, mas agora já começou a cair. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar na sala de entrevista de hoje. Porque o meu convidado é José Reinaldo Ribeiro, que é tecnologista de informação do IBGE. Olá, seja bem-vindo. Nós aqui agradecemos essa oportunidade para conversar sobre um tema tão importante como este. Pois é, esses números de desempregados ou desocupados, como ainda é chamado desocupados, né? Esses números ainda são muito altos, apesar da queda que vem sendo registrada ao longo desses anos, né, José? De fato. O desemprego é um fenômeno que tem que ser muito bem observado pela sociedade, né? Quando a gente vê uma sociedade com alto volume de pessoas desempregadas, é um sinal muito que vai revelar um pouco, né, dessas condições de vida da população. Significa dizer que a população não está bem, né? É verdade. Então, o que aconteceu a partir de 2015, 2016 no Brasil, e em que o Nordeste, de um modo geral, foi bastante afetado, né, em que nós mergulhamos numa recessão econômica e o mercado de trabalho foi abalado. E aí nós começamos a criar um alto volume de pessoas desempregadas no Brasil todo e o Nordeste não fugiu à regra. Aliás, como disse ainda há pouco, foi muito, muito afetado. No caso do Maranhão, nós terminamos 2018, olhando os dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra do Domicílio, com um volume de 377 mil pessoas desempregadas. Esse número é considerado alto mesmo, né? É considerado alto. Olha, a média de desemprego do Maranhão no ano de 2018 chegou na casa dos 14%, tá? Em 2018. E lembrar que em 2014 era de 7% a taxa de desemprego. Tá? Nós dobramos essa taxa. Nós dobramos essa taxa. Isso fruto, logicamente, como eu digo, a recessão econômica a qual o Brasil mergulhou e o Maranhão também, né? O Maranhão recuou 10 pontos, quase 10 pontos percentuais no seu produto interno bruto. Tá? E para você criar emprego, uma das coisas que é principal é ter uma economia pujante, tá? Uma economia, um nível de atividade econômica, né, crescendo. Sem crescimento econômico, você não tem como criar emprego. Então, o Maranhão passou por essa situação, né, e somente agora, em 2019, nós começamos um ano de 2019 vendo a PNAD trimestral com um volume ainda alto de desempregos, mais de 400 mil pessoas desempregadas, né, e já fechamos o terceiro trimestre, né, voltando a esse valor aí aproximadamente 380 mil. Mas mesmo assim esse número não é considerado alto, mas levando-se em conta que houve essa queda do início do ano até agora, a gente pode dizer que esses empregos foram gerados de que forma? A gente ainda está na crise, vamos dizer assim, né? A gente está saindo, mas ainda estamos dentro dela. De que forma vocês observaram esse crescimento na vaga de emprego? Olha, vamos lá. Quando a gente olha a questão do mercado de trabalho, e a questão vendo as pessoas ocupadas. E nós começamos a perceber esses números pela distribuição da população ocupada por atividade econômica. Tem um fenômeno que está acontecendo aqui no Maranhão nessa década que acredito eu que mereça por parte das autoridades um olhar bem especial. O que é isso, Reinaldo? Vamos lá. Vamos lá. Eu pergunto, o que é isso, Reinaldo? Do total das pessoas ocupadas, por exemplo, em 2012 no Maranhão, 30% estavam ocupadas em atividade do setor primário. Era o setor que mais empregava. E ali, no setor primário, nós temos o agronegócio, que em tese emprega poucas pessoas, né, porque é de capital intensivo, né, e temos a pequena produção, que sempre foi um marco da economia local, né. Só que de 2012 para 2018, essa população ocupada no campo recuou cerca de 50%. Eram mais de 700 mil pessoas ocupadas no setor primário e ficou reduzida a 350 mil. Então, as pesquisas do IBGE domiciliares estão detectando esse fenômeno. Então, nós perdemos força de trabalho ocupada no setor primário. Perdemos metade dessa força de trabalho ocupada, né? E para onde é que essas pessoas estão indo?
Um dos setores que, assim, começou a se destacar, sempre foi de destaque, né, nos últimos 30 anos, mais ou menos, mas assim, começou a se destacar e despontar como segundo setor que mais absorve pessoas é a administração pública. Né, em que os processos seletivos simplificados que existem no interior do Estado, né, para você ter uma ideia, a administração pública empregava 15% da força de trabalho em 2012 e hoje já emprega quase que 21%. Houve um crescimento aí de cerca de 5 pontos percentuais. Né? E esse fenômeno, ele acaba revelando um outro fato interessante quando a gente olha a população ocupada do Maranhão por nível de instrução. É que diminuiu o volume de pessoas sem instrução ou sem ter um ensino fundamental completo, tá? E cresceu de uma maneira bem interessante o volume de pessoas ocupadas com ensino superior. Praticamente nós duplicamos isto. E tem a ver com o tipo de emprego que passou a ser gerado. Oferecido, né? Mas o senhor disse que o setor primário desempregou quase 50% e que cresceu o número de empregados na administração pública. A gente está dizendo que esse pessoal migrou de um estágio para outro, não. Ou não foi desse jeito? Não. Porque aí a gente precisa saber para onde é que foi esse pessoal. Isso. E tem um número também que revela, que os dados do IBGE revelam, que também merece uma preocupação especial. É que tem crescido o número de pessoas desalentadas. O que são os desalentados? É diferente de desempregado, claro, né? O que é um desalentado? Ele acaba fazendo, ele compõe, a gente chama da força de trabalho subutilizada, tá? Mas ele não é nem ocupado e nem está desocupado. Mas eu consigo detectá-lo através da pesquisa, né, que existe um montante de pessoas que praticamente desistiram do mercado de trabalho. E esse volume cresceu de forma significativa, principalmente no Nordeste. O Nordeste é responsável, são 4.700.000 pessoas desalentadas aqui no Brasil. Mais da metade está no Nordeste, mais da metade dos desalentados estão no Nordeste. E o Maranhão, junto com a Bahia, no caso, o Maranhão tem mais de 500.000 pessoas nessa situação. Pessoas que perderam a esperança de procurar um emprego. Mas quando ele perde a esperança de procurar um emprego, isso significa que ele vai buscar, na informalidade que seja, o emprego por conta própria, ele vai passar a viver na informalidade, mas de alguma forma ele vai ter uma renda, ou ele desalenta mesmo de uma vez? Aí é o seguinte, o que cria um desalentado? Né? Por que a pessoa se transforma num desalentado? Tem um outro dado da PNAD que chama a atenção. Do total de desempregados no Maranhão, 36% estão procurando emprego há mais de 2 anos. A média do Brasil é de 20% a 24%. Então, quanto mais tempo a pessoa passa procurando um trabalho e não encontra, tem uma tendência dela entrar nesse estado de desalento. Então, a questão dos desalentados, né, é uma questão muito importante para a sociedade, no caso maranhense, mas uma preocupação da sociedade brasileira como um todo. Ademais, a recuperação de alguns empregos, isso também é um fenômeno brasileiro, ele está se dando muito na base da informalidade. Pois a gente conversaria aqui a manhã inteira sobre isso, porque ainda tem muita coisa interessante desses dados apontados por essa pesquisa. Esses desalentados me chamou muita atenção. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou e eu agradeço muito a sua participação no Sala de Entrevista. Nós também agradecemos essa oportunidade dada pela TV Assembleia para prestarmos essas informações para a sociedade, né? E também, ao mesmo tempo, eu quero aproveitar essa oportunidade para conclamar a sociedade maranhense a apoiar o Censo Demográfico 2020, que já se avizinha e é uma das pesquisas mais importantes, se não a mais importante pesquisa domiciliar do país. Muito obrigada pela sua participação e encerramos aqui o Portal de Notícias. Uma boa tarde para você. Você já sabe que você pode acompanhar todas as reportagens no nosso portal ou no nosso Facebook, em todas as redes sociais. Até amanhã.